senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Meu nome é Vinícius e hoje eu venho trazer um conteúdo para você que são os top 3 habilidades que vão fazer com que você seja bem-sucedido, preciso e reconhecido, valorizado dentro das intervenções cirúrgicas. Seja você um estudante de medicina, seja você um estudante de instrumentação cirúrgica ou um instrumentador cirúrgico que talvez não tenha enxergado por essa perspectiva que eu vou te mostrar, então fique aqui comigo que eu vou te apresentar três. A última, sem sombra de dúvidas, dentro daquilo que eu acredito, é uma das mais importantes dentro desse processo. Beleza? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre essas 3 qualificações maravilhosas, né? Qualidade, na verdade, perdão. Qualidades maravilhosas que você precisa ter para ser bem sucedido naquilo que você faz, tá? Eu, durante um tempo, comecei a pensar muito nisso. Cara, o que faz umas pessoas performarem melhor dentro da cirurgia? Como que as pessoas conseguem performar mais? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu comecei a fazer uma engenharia reversa de tudo aquilo que eu passei durante 13 anos atuando na instrumentação cirúrgica. Hoje como professor, os nossos cursos, os nossos treinamentos, os nossos livros. E eu comecei a entender tudo isso e eu vi que eles convergiam para essas 3 qualidades, né? Essas top 3 qualidades que você precisa desenvolver, que você necessita ter para obter o sucesso dentro daquilo que você faz dentro das intervenções cirúrgicas. E aí eu cheguei nisso daqui, ó. Para você que talvez você já tenha acompanhado alguma aula minha falando sobre isso daqui, mas isso daqui é muito interessante. É isso aqui, ó. APA. Anota isso daí no caderninho de vocês. APA. Eu preciso ter isso aqui, ó. 1, 2, 3. APA. Beleza? Vinícius, mas o que é isso? Calma que eu vou explicar isso pra vocês, tá? Vamos lá. Eu não sei se você já viu um vídeo que a gente fez, aí publicou anteriormente, que eu falo sobre a importância de você pensar como um cirurgião pensa. Quando eu penso como um cirurgião pensa, eu tenho toda aquela cascatazinha que eu falei pra vocês num vídeo que a gente já postou aqui no nosso canal, sobre as importâncias de vocês terem determinadas coisas, né? Então, quando eu penso como o cirurgião pensa, eu vou desenvolver isso daqui. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Eu vou desenvolver essas 3 qualidades, essas 3 top qualidades que a gente precisa ter. Que é o que, Vinícius? Que é o que? Fala pra mim. Esse aqui, ó. Eu vou ser mais assertivo, eu vou ser mais preciso. Preste atenção. Eu vou ser mais assertivo. Assertivo em que ponto, Vinícius? Quando eu entendo o APA. Você precisa entender que quando a gente atua em cirurgias, nós precisamos ser assertivos naquilo dali que a gente está fazendo. Assertivo na organização, assertivo no processo em que a cirurgia vai acontecer, assertivo, né, no processo de eu começar a prever determinadas coisas para que a gente possa corrigir o máximo possível de algum problema que possa vir a ter na cirurgia. Então eu vou ser assertivo nos instrumentos, eu vou ser assertivo na quantidade, sei lá, dos fios que eu vou utilizar, eu vou ser assertivo na quantidade, na contagem das compressas, eu vou ser assertivo em várias outras coisas que vão estar conectadas ao universo cirúrgico. Preciso. O que é uma pessoa que vai desenvolver essa qualificação, essa qualidade de ser preciso naquilo que você faz? O que é precisão? Eu entrego os instrumentos de uma forma precisa ao cirurgião e os seus auxiliares. O que é ser preciso? É conhecer, é dominar sobre os tempos operatórios, ter precisão sobre o nome, sobre a aplicabilidade, sobre o processo de organização, precisão de todos os tempos operatórios organizados na sua mesa, a maneira com que você entrega um instrumento, a maneira com que você vai passar esse instrumento, precisão, passar os instrumentos de forma correta, sem que o cirurgião precise ajeitar o instrumento na mão. Isso é muito importante, isso é precisão. Eu vou passar os instrumentos de uma forma melhor, que isso tudo vai gerar o quê? Uma antecipação. Então eu vou ser assertivo, preciso e me antecipo às intervenções cirúrgicas. Eu me antecipo ao processo. Eu vou me antecipar. Antes do cirurgião pedir, eu já entreguei. Antes do cirurgião pensar, eu já pensei por ele. E como que eu desenvolvo isso? Através de um estudo aprofundado sobre o universo cirúrgico. Eu entendo sobre centro cirúrgico, eu preciso entender sobre cirurgia, eu preciso entender sobre o ambiente, eu preciso entender sobre o campo operatório, eu preciso entender sobre o processo, até mesmo de anestesia. Anestesia, Vinícius? É. Por quê? Porque eu vou organizar os instrumentos, eu vou arrumar, eu vou verificar para poder liberar o anestesista. Olha, doutor, os instrumentos, os equipamentos estão tudo certo. Principalmente, sei lá, você que trabalha, vamos lá, com ortopedia.
precisa verificar ali as caixas, os parafusos, se está com todos os parafusos corretos, se está com todas as placas que o cirurgião precisa. Então eu abro, eu vou verificar a esterilização, vou verificar os integradores de imagem. Eu já estou me antecipando a tudo. Entendeu? E aí eu falo, doutor, tá tudo ok, pode anestesiar o paciente, ele vai bloquear o paciente e vai ser sucesso total. Então as top 3 que você precisa desenvolver: ser assertivo, preciso, para se antecipar. E tudo isso vai estar conectado a isso aqui, ó. Pensar como o cirurgião pensa. Quando eu penso, eu vou otimizar. Tudo isso eu vou otimizar a cirurgia. Eu vou ser mais assertivo, eu vou ser mais preciso, eu vou conseguir me antecipar ali ao pedido do cirurgião e às possíveis intercorrências. Vamos lá. Vamos supor que, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai fazer aí, sei lá, chegou um paciente com um trauma abdominal. Uma facada no abdômen. Pá, o paciente tomou uma facada no abdômen. E aí ele chega no hospital. Na cabeça do cirurgião, pensando como o cirurgião pensa, ele vai estar pensando, vou subir, vou lapar e vou explorar para saber o que aconteceu, quais são as lesões que possivelmente esse paciente possa vir a ter e tudo mais. O cirurgião está pensando nisso. Você, como instrumentador, você precisa ser assertivo, preciso e me antecipar a todo o processo. Como que eu faço isso? Como que eu vou ser mais assertivo? Ele vai subir para fazer uma lapa, certo? Ele vai lapar o paciente. Então ele vai precisar de uma caixa de lapa. Então eu vou ser mais assertivo. Mas aí eu vou além disso. Eu sei que é uma facada no abdômen. Então possivelmente pode ter um comprometimento de alça intestinal. Pode ter um comprometimento vascular. Então além de uma caixa de lapa, eu posso deixar separada. Não que eu vá abrir, não que eu vá usar uma caixa de clamp. De clamp tanto vascular quanto clamp intestinal. Eu posso deixar isso separado ali. Não que eu não vá abrir. Vamos lá, vamos continuar idealizando isso daqui. Paciente foi atendido no hospital tal, com uma facada na região abdominal, a cirurgia recebeu o paciente, vai para o centro cirúrgico para poder fazer uma laparotomia exploratória. Vou explorar para ver o que aconteceu. Então na cabeça do cirurgião ele quer lapar. Na cabeça do instrumentador cirúrgico, que é assertivo, preciso e se antecipa, ele já vai separar o quê? Uma caixa de clamp vascular e clamp intestinal. Deixa no cantinho da sala. Você não vai abrir aquilo dali. Quando ele estiver lapando, quando ele estiver abrindo, ele tem lesão de alça intestinal. Você, assertivo, preciso e se antecipando a isso, vai virar para circulante de sala e falar assim, querida, por gentileza, abre para mim a caixa de clamp intestinal. Aí o cirurgião vai falar, fui assertivo, preciso e me antecipei. Faz sentido isso daqui? Eu quero que você comente aqui embaixo se isso fizer sentido para você. Por quê? Eu consigo, de certa forma, estar um passo à frente, porque eu entendo sobre o processo cirúrgico. Por isso que a instrumentação cirúrgica, atuar em cirurgias, não basta ter um conhecimento específico só de nome e função de pinça. Eu preciso conhecer sobre anatomia, eu preciso conhecer sobre os tempos operatórios, eu preciso conhecer sobre biossegurança, sobre centro cirúrgico, sobre estrutura. Eu preciso entender sobre tudo isso. Vinícius, e se não tivesse essa caixa de clamp, dá algum problema pra mim? Não. Só que o problema é que a gente tem uma coisa aqui que é valiosa, que se chama tempo. E no caso de uma cirurgia de urgência, o tempo, ele é igual ao quê? Vida. Quanto mais tempo aquele paciente está aberto ali na mesa, com coliformes fecais vazando ali, no caso de uma lesão de alça intestinal, pior para o paciente. Se o paciente tem uma lesão vascular, mais ele está sangrando, mais sangue ele está perdendo, vai ter que pegar a bolsa de sangue, o anestesista vai gerar um caos nessa cirurgia. Então eu me antecipo. Aquilo que eu posso fazer para poder ser mais assertivo, preciso e me antecipar, eu faço. E eu só faço isso como? Quando eu penso como o cirurgião pensa e entendo que o que é importante para ele é a cirurgia, e quando eu entendo que a cirurgia é importante, eu tenho que ter o conhecimento sobre isso. Eu tenho que ter o conhecimento sobre a cirurgia, sobre a intervenção, sobre todo esse processo, que é o que muitas pessoas não aprendem. Não aprendem, não estudam sobre isso. Inclusive, se você quiser aprofundar, eu quero até te fazer um convite. Na descrição aqui desse vídeo vai estar um link para você ir lá para o Instrumentando Flix. Por quê? Porque se você não tiver esse amplo conhecimento sobre a cirurgia, sobre a intervenção cirúrgica, dificilmente você vai conseguir ter o APA. Dificilmente você vai conseguir ser assertivo, ser preciso e se antecipar.
Dificilmente. E se eu não faço isso, eu não aumento a percepção do valor que eu tenho. Eu não aumento a percepção do trabalho. Anota isso aí no seu caderno. Você vai ser pago na medida dos problemas que você resolve. Se você resolve pouco problema, você vai ser mal pago por isso. Se você resolve muito problema desenvolvendo o APA, você vai ser melhor pago por isso. Ah, Vinícius, mas você pode estar se questionando, mas eu faço isso e o cirurgião, eu continuo ganhando mal, eu ganho não sei o quê. Olha, fato é o seguinte, vai existir pessoas que vão ganhar mal e podem até ser que sejam boas naquilo que fazem, mas elas não sabem apresentar isso, não sabem comunicar esse valor para o cirurgião, não sabem gerar esse valor para o cirurgião. E existem pessoas que conseguem entender isso e eu conheço, talvez você também conheça, instrumentadores cirúrgicos que ganham bem. Veja só, antes de você comentar aqui, de ter o reiterismo total, quando eu digo ganhar bem, eu não estou dizendo que você trabalhe pouco. Isso não tem nada a ver. Tem instrumentador que ganha bem? Tem. Tem instrumentador que ganha, sei lá, 10 mil reais, 7 mil reais, 15 mil reais por mês? Tem. Tem. Mas, porém, no entanto, todavia, eles passam por uma curva. Existe um trabalho árduo em cima daquilo que eles fazem. Muitos deles desenvolveram isso daqui e nem sabem, porque essa é uma metodologia que eu criei para ensinar os meus alunos. Eu criei essa metodologia para poder ensinar aqui no YouTube, por exemplo, para a galera começar a focar em outra coisa, começar a mudar um pouco o viés, sair só daquele conhecimento que eu preciso saber sobre a pinçazinha ali. Sair um pouco desse conhecimento, entender que é além, instrumentação cirúrgica, anota isso, é para além do conhecimento somente de pinça. Quando eu aumento a percepção de valor sobre o trabalho que eu entrego, é fatal que vai ter um retorno financeiro. Porque veja, um cirurgião estuda 10 anos, 15 anos, 12 anos e ele precisa de alguém que ele possa confiar. Ele precisa de alguém que precise ser assertivo, que seja preciso e que se antecipe. Porque querendo ou não, ele vai estar colocando sobre as suas costas também, o profissionalismo dele, o trabalho dele, o tempo dele de estudo, que é o tempo que ele se dedicou para aquilo dali, ele vai também estar colocando aí sobre os seus ombros ali a responsabilidade da carreira dele. E nada melhor do que ele fazer isso numa pessoa que ele confie. Então, essa daqui são as top 3, Essa aqui é a top 1, 2 e 3 habilidades que você precisa desenvolver para você ser bem sucedido nas intervenções cirúrgicas, é claro, partindo do pressuposto de que você está auxiliando e não de que você seja um cirurgião. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Não deixa de comentar aqui embaixo, não esquece de dar o like, beijo no teu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. É nóis!